Espírito Santo possa falar com você aí aonde você está. Quero ler o texto de Mateus, capítulo de número 24, versículo número 13 e 14. O texto diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho a todas as nações, então verá o fim. Nós estamos vivendo um tempo difícil, num tempo de dificuldade, num tempo de crise, e eu fui investigar a Bíblia, os profetas, aquilo que eles falavam, e eu encontrei uma palavra. Palavras trazem a nós ideias, e a palavra de Deus traz a ideia de Deus ao nosso coração. E eu encontrei uma palavra que aparece 57 vezes no Velho Testamento e 2 vezes no Novo Testamento, chamada remanescentes. E vai de encontro àquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Remanescentes são aqueles que perseveraram diante de uma crise, diante de uma situação caótica, diante do caos. Os profetas falaram de remanescentes que superaram grandes crises, grandes problemas, grandes catástrofes, grandes situações de dificuldade extrema. E eles perseveraram, e eles se mantiveram fiéis ao propósito, se mantiveram fiéis a princípios. O que é um remanescente? É alguém que depois de uma tragédia ainda sobrevive, de forma a não se desvirtuar o seu caminho ao paganismo, ao pecado. Ele permanece firme à palavra de Deus. Esse é um tempo, meu irmão que me assiste, irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, ou qualquer pessoa que está assistindo, esse é um tempo de permanecermos firmes na palavra de Deus. Esse é um tempo de permanecermos firmes nas promessas de Deus. Esse é o momento de permanecermos firmes, como é o propósito dessa live, na oração, no jejum. Esse é um tempo de sermos um remanescente. Nas crises surgem os remanescentes. A característica dos remanescentes: são fiéis à palavra, são fiéis ao Senhor e colocam toda a sua confiança nele. Eu, estudando a palavra de capa a capa, a Bíblia, a gente percebe uma coisa, que o diabo tem uma estratégia, é cansar a igreja, é cansar o povo de Deus. Cansar com situações, cansar com pensamentos, cansar com algumas situações que acontecem. Mas a palavra de Deus diz assim: a nossa breve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. Há muito tempo, quando eu era ainda um jovem, um junior, um adolescente, eu pescava com meu pai muitas vezes. E a estratégia é que quando pegávamos algum peixe, meu pai dizia: canse ele, porque quando ele cansar, você o tira fora d'água. A estratégia do diabo é cansar você, é tentar cansar, para que você desista de projetos, desista dos sonhos, desista da oração, desista da igreja, desista de confiar em Deus. Nós vemos Satanás tentando cansar as pessoas, cansar de viver, cansar de almejar algo bom, um bom futuro, cansar da bendita esperança, da qual nos faz estar aqui, que é a eternidade com Jesus. Talvez você está me vendo e está cansado. Eu quero convidar você a ser um remanescente. Os remanescentes não se cansam. Eles se posicionam e permanecem firmes, independente das circunstâncias. Isaías disse, Isaías capítulo 10, versículo 20 e 21, naquele dia o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naqueles que o feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Isaías viu um remanescente fiel, que passou por feridas de morte, mas ele viu esses remanescentes voltando, e não mais confiando nas informações, e não confiando naqueles que o feriu, mas sim totalmente em Deus, totalmente na palavra de Deus. Isaías continua dizendo: um remanescente voltará sim. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso.
Nessa crise, Deus está chamando você a voltar. Você que cansou, você que fugiu, você que sumiu da presença de Deus, Deus está chamando a voltar e a você estar com Ele. Deus está chamando a igreja a um avivamento. Mas que tipo de avivamento? Um avivamento. O que é um avivamento? Um avivamento é uma reconciliação de relacionamento entre homem e Deus. Os remanescentes são aqueles que permaneceram com seu relacionamento ativo com o Senhor. A crise, a dor, a falta de alguma coisa não roubou deles a esperança de invocar o nome do Senhor. Jeremias disse assim: sobe num lugar alto e diga, o Senhor está aqui. Os remanescentes sobem aos lugares altos, sobem as montanhas da dificuldade, sobem as montanhas do problema e dizem, o Senhor está aqui. Eu convido a você que me ouve. Eu não sei qual é a sua situação, se você é um comerciante, se você é um dono de uma indústria, se você é um autônomo, mas eu convido você a se tornar como um remanescente e dizer, o Senhor está aqui. Porque a presença de Deus muda todas as coisas. O Reinhard Bonk diz assim, que por muitas vezes ele chamou Jesus, Jesus vem comigo pregar, Jesus vem. Ele disse, mas eu percebi que como chamamos aquele que prometeu estar conosco? Como que voltamos a chamar aquele que prometeu com A e mais B que estaria conosco? O remanescente tem na sua consciência, Deus está comigo, Ele não me abandona, Ele não foge, Ele não dorme, Ele está comigo. Então, eu quero que você que está me ouvindo, ouça essas palavras. Isaías 10, 27, há uma palavra sobre os remanescentes, há uma palavra sobre a sua dor. Você que tem permanecido fiel, você que tem permanecido na presença de Deus, há uma palavra sobre a sua vida. E essa palavra se diz, naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço, e o jugo se quebrará por causa da unção. A você que é remanescente, a unção de Deus está vindo sobre a sua vida. A você que tem permanecido fiel, a você que tem buscado ao Senhor nas madrugadas, a você que tem clamado, Senhor, tem misericórdia de mim, algo está vindo e quebrando esse jugo da sua vida nessa tarde. Nós vamos orar por você que está doente, por você que deixou seus pedidos aqui, e o jugo será quebrado por causa da unção de Deus. Há uma unção sobre esse lugar, há uma unção profética sobre esse lugar, há uma unção profética que foi deixada por aqueles que aqui ocuparam, os nossos pastores, pastor Ciro e pastor Osaide, e o nosso pastor Ciro, filho. Há uma unção sobre esse lugar. E quando nós estamos aqui, o Espírito de Deus opera curas. Então o jugo será quebrado nessa tarde, por causa da unção. Deus te convida a ser um remanescente. Elias se sentiu por um pouco de tempo sozinho, e angustiado, e entra em depressão, e ele diz para Deus, Deus, eu fiquei sozinho, será que sou eu só? Enfrentando toda essa circunstância, enfrentando essa mulher Jezabel, enfrentando a ameaça de morte, mas Deus fala para ele, Elias, você não está sozinho, há 7.000 profetas que não se curvaram a Baal, eu tenho um exército. Deus tem um exército de remanescentes, que nessa hora está orando pelo globo, está orando pela terra, está pregando o Evangelho, está vivendo a palavra. Esse é um tempo onde Deus está traçando uma linha. Eventos globais mostram que Deus está trazendo algo novo sobre a terra. E esse algo novo está vindo sobre a vida dos remanescentes, aqueles que perpetuam em ficar na presença de Deus. Algo novo está começando, uma temporada nova está começando. Há 3 eventos globais que mudaram a terra. Eu digo a queda do homem, o dilúvio e a Torre de Babel. Marcaram a terra e mudaram a história do mundo, mudaram o curso. E nós estamos vivendo um evento global. Deus está traçando uma linha, porque Ele quer fazer distinção. Malaquias capítulo 3, versículo 18. O texto diz assim, e vereis a diferença em que me serve e que não me serve. Deus está fazendo nesse tempo uma distinção
e mostrando quem são os fiéis, e mostrando quem são os filhos. Então eu convido você a se posicionar como filho, a se posicionar como um remanescente. Porque para muitos que ficaram cansados, já se perverteram, já abandonaram os princípios, já abandonaram a palavra, já abandonaram a presença, já abandonaram a verdade. Voltaram para o paganismo, voltaram para as trevas, do lugar de onde saíram. Mas os remanescentes têm voltado à presença do Senhor. Eu quero dizer a você, no livro de Romanos capítulo 11, o texto no versículo 5 diz assim: assim pois também agora neste tempo, que tempo? Esse tempo que nós estamos vivendo agora. Assim pois também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Nesse tempo agora Deus está levantando remanescentes para pregar o evangelho às nações, para manifestar a diferença entre aquele que serve e quem não serve, para mostrar a diferença que vale a pena não se cansar. Talvez você está dizendo: os problemas estão tentando me cansar, a angústia dessa prisão, de ficar confinado, está tentando me cansar. Deus está levantando remanescentes que não se cansam, mas voam como águias, renovados pelo Espírito de Deus todos os dias, renovados pela presença de Deus todos os dias, se levantando e mostrando a diferença entre o filho. Não somos bastardos, somos filhos. Os remanescentes são filhos que se posicionam, que têm um destino, que têm um propósito. Deus tem um destino para você, se você se tornar e for fiel. Deus tem um propósito, porque Ele tem uma aliança com os remanescentes. Uma aliança de autoridade, uma aliança de provisão, uma aliança de unção. Talvez algo foi roubado de você, talvez algo foi tirado de você com essa pandemia, mas Deus tem um renovo para você. Deus está fazendo distinção. Os remanescentes são aqueles que vão subir no dia do arrebatamento. Nós temos a clara convicção que estamos vivendo o tempo do fim. Nós temos a clara convicção que estamos vivendo esse início de dores para o arrebatamento da igreja, para o arrebatamento dos remanescentes, aqueles que não se curvaram a Baal, aqueles que não se curvaram às trevas, aqueles que dobraram o seu joelho para invocar o nome do Senhor. Nós estamos numa live de oração. Talvez há muito tempo você não ora, há muito tempo você não dobra os seus joelhos. Os remanescentes estão sempre curvados diante do Senhor, sempre curvados. Não importa a estação, não importa o tempo, não importa a temporada, estão curvados e confiando, e confiando, e confiando, e tendo a certeza de que Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai manifestar a sua glória, Ele vai manifestar o seu poder, Ele vai manifestar a sua bondade. Eu quero convocar a você a se levantar novamente, em fé, em poder. Paulo disse assim: a minha pregação não constituíram de palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a sua fé não se baseie em palavras, mas no poder de Deus. Os remanescentes baseiam a sua vida no poder de Deus, no poder sobrenatural de Deus. E eu quero te chamar nessa tarde, a crer no poder sobrenatural de Deus, a crer no poder sobrenatural que vai tocar a sua vida. Chegou aqui alguns pedidos de oração e nós vamos orar, a crer que o sobrenatural de Deus está disponível. O sobrenatural de Deus está disponível. A igreja nasceu no sobrenatural e vai subir no sobrenatural, e você pode viver nesse sobrenatural. Pode mergulhar no Espírito Santo, mergulhar na palavra de Deus e ser renovado de toda essa canseira que o mundo tem nos trazido. Amém? Eu quero te convocar a ser um remanescente e a permanecer, a ficar parado, intacto, não importa o que aconteça do seu lado, não importa o que aconteça na sua direita, na sua esquerda. Permanecer orando. Tessalonicenses diz: não deixe de orar. Não é um tempo de pararmos de orar, é um tempo de invocarmos o nome do Senhor. É o tempo de nos apropriarmos da autoridade do nome do Senhor e orarmos e buscarmos a sua face.